simples suas vestes, um carpinteiro. Sua simplicidade encantava todos que cruzavam seu caminho. Um olhar tão profundo atraía multidões que ansiavam pelo mais puro alimento para a alma. Pela fé movendo o natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. Eram simples suas vestes, um carpinteiro. Sua simplicidade encantava todos que cruzavam seu caminho. Um olhar tão profundo atraía multidões que ansiavam pelo mais puro alimento para a alma. Pela fé movendo o natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. Hoje eu posso viver como ele viveu. Pela fé movendo o natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela o que é o amor. Ao falarmos de segunda chance, o que vem na sua cabeça? Existe segunda chance nos jogos, esportes e em vários outros quesitos do nosso cotidiano. Mas hoje vamos falar da segunda chance que Jesus nos oferece para quando estamos distantes de seus caminhos. Jesus deu a sua vida lá na cruz por uma coisa maravilhosa, a salvação. Ele nos oferece a segunda chance como um meio de alcançar a salvação. E você, já alcançou a sua segunda chance? Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para iniciar a nossa semana especial, uma semana onde nós vamos falar da palavra de Deus e colocar essa inspiração que a Bíblia nos traz também no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos num período muito diferente. Em alguns outros anos nós teríamos aí a oportunidade de estarmos juntos ali na capela durante esse período, né, Pastor Rodrigo? Também nós estaríamos, quem sabe, com um convidado especial, mas devido a esse nosso contexto,
nós estamos aqui via, né, o Facebook, internet ou qualquer outra nomenclatura que nós queiramos dar aí para esses recursos que nós temos hoje, para que nós venhamos transmitir aí esse momento de crescimento espiritual, esse momento aí para que nós possamos refletir sobre aquilo que aconteceu há algum tempo atrás. Na verdade, há 2000 anos atrás aproximadamente. Quando nós falamos de Semana Santa, o que passa na sua mente? Alguns pensam, é coelhinho, é ovinho da Páscoa, é chocolate. Mas nós temos dentro da Bíblia uma aplicação muito mais profunda, muito mais impactante, que nós queremos que você faça essa reflexão, não é mesmo, pastor Rodrigo? É verdade. Essa semana realmente vai ser uma bênção, serão reflexões aí profundas que nós faremos na palavra de Deus, né, professor Bruno? E com certeza vai ser muito bom para todos nós. Muito bem, e para que nós possamos já entrar no clima, né, daquilo que nós vamos falar, eu gostaria que você prestasse atenção agora na leitura da Bíblia que nós vamos fazer para que você possa entender de uma forma muito mais especial aquilo que nós estamos falando. Se você puder anotar aí em casa, ler esse texto bíblico, ou então prestar muita atenção, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos, tá? A partir do versículo 39. Acompanha comigo aí a leitura, ó. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí, pastor Rodrigo, o que esse verso, essa experiência, essa passagem aí quer nos dizer? Dá uma contextualizada aí pra gente no que está acontecendo, que cena é essa, em que momento está acontecendo e por que essas cenas então são apresentadas aqui na Bíblia. Vamos sim, professor Bruno. Galera, o que está acontecendo aqui? O contexto aqui é a crucifixão de Jesus. Jesus está aqui sendo crucificado, só que ele não está sendo crucificado sozinho, Bruno. Aqui ele está sendo crucificado juntamente com dois ladrões. Ok? Um à sua esquerda e outro à sua direita. É exatamente isso que está acontecendo aqui neste momento, né? Ok. Tem uma atitude diferente, né? Se a gente puder analisar aí, esse pessoal que está sendo crucificado com Jesus, tem uma atitude, o primeiro aí que é apresentado, ele é meio arrogante, meio prepotente, né, meio que egoísta, porque está pensando só, né, na condição que ele pode receber ali, a liberdade, um milagre que Jesus possa fazer, e um outro reconhecendo o seu erro, sabendo que a causa de ele estar sofrendo nada mais é do que a consequência do erro que ele cometeu. Como é que a gente consegue separar aí esses dois personagens, pastor? Ok, o que está acontecendo aqui, queridos? O primeiro, né, como a leitura que o Bruno fez para nós aí mencionou, ele está tendo uma atitude assim um tanto quanto estranha, né? E ele está aqui, a atitude dele demonstra claramente que ele não estava arrependido do que ele havia feito, né? Ele não está aqui reconhecendo as suas atitudes. Para aí, rapidinho. Arrependimento foi a palavra que o senhor falou, não foi, pastor? Sim. Gente, vocês lembram daquela aula de religião que nós tivemos ano passado, da galerinha do 9º ano, que está agora no ensino médio? Vocês lembram daquela aula sobre arrependimento? O que significa arrependimento? O que é arrependimento? Que é a gente mudar realmente de conduta? Pelo jeito, um deles não tinha ou não estava passando por esse processo de arrependimento. Mas o segundo personagem, pastor, qual é a atitude dele? Gente, a atitude dele é bem diferente. Se você for olhar bem aqui o texto, você vai perceber que a atitude dele, primeiro, a primeira fala dele foi repreendendo o primeiro, né, que estava ali tendo uma atitude assim, meio que arrogante e tal, né? Então ele olha, ele repreende, né? E na sequência, ele diz claramente, né, que Jesus tivesse misericórdia dele. Né? Então, ele está aqui reconhecendo
a sua condição, né? Vamos dizer assim, a sua condição de pecador, né? De pecador que ele está tendo aqui, né? Muito bem, pastor. A gente pode pensar assim, mas essa história é muito antiga, né? Lá no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, tem nada a ver com a minha realidade hoje. Mas eu posso estar falando, não sei se eu estou enganado, veja aí, pastor, se o senhor concorda comigo. Eu acho que tem muita gente hoje, inclusive nós, né? Que muitas vezes a gente tem a mesma atitude daquele cara. A gente faz coisa errada, pisa na bola com o pai e na mãe. Lembra aí a última vez que você pisou na bola com seu pai e com a sua mãe? Quem sabe com um colega de turma, quem sabe com alguém com crush, tá? Então assim, se liga, porque parece que a história é antiga, mas parece que ela está se repetindo. E pode se repetir na vida de todos nós, porque nós somos pecadores. Daí a gente entende mais essa história da morte de Jesus. Porque Jesus veio morrer não só por a causa daqueles 2 ladrões, mas por quem também? Por mim e por você, que vira e mexe a gente pisa na bola, não é? Então assim, pastor, o que nós podemos fazer para evitar, ou então quando a gente comete um erro ou pisa na bola com o pai, com o crush, com os amigos, com quem sabe o professor da sala, né, o pessoal aqui da escola, ou então outras pessoas que nós conhecemos, o que nós precisamos fazer para ter esse arrependimento genuíno? Gente, esse arrependimento, ele é muito importante para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque acontece, isso é normal, acontece, pode acontecer conflitos, né? Conflitos de relações com o pai, com a mãe, com o crush, né? Com os amigos, enfim, isso é comum. Agora, o que nós precisamos fazer, queridos, é reconhecer. Primeiro passo, reconhecer que nós cometemos aquela falha, né? E nos arrependermos, tá? Se houver a necessidade de pedir perdão, né? Vamos até a pessoa, pedimos perdão para ela. Se liga aí, pede perdão, tá? Vai lá, manda um bilhetinho. Se você às vezes não é muito bom com as palavras, escreve um bilhetinho, vai lá, deixa num local estratégico, geladeira, perto da carteira, da chave do carro, né? Pro pai, pra mãe, quem sabe pro amigo aí que você, de alguma forma, com palavras, atitudes, né? Fez algo que magoou, machucou. Tem tempo ainda de se arrepender. E também tem aquela história, eu peço perdão para a pessoa, né, para quem eu magoei, mas e para Deus? Entra nessa conta também, pastor? Sim, entra, claro. Com Deus é diferente a minha relação com as pessoas. E com Deus, tem alguma diferença? Eu pedir perdão, por exemplo, de uma maneira mais pessoal, com Deus é diferente? Não. Né? Da mesma forma, nós temos que reconhecer a nossa falha, né? Reconhecer o nosso erro e pedir para Deus perdão. Né? E agora com Deus é interessante, gente. Nós podemos pedir perdão para Deus a qualquer hora do dia. Né? Nós não precisamos marcar aí um horário, né? Uma agenda. Né? Então, Deus está ao nosso alcance, queridos, a qualquer momento do dia. Então, essa é a vantagem, né, que nós temos quando a gente pede para Deus. Mas ocorre da mesma forma, pedir perdão, arrependimento, são assuntos importantes para a gente restabelecer os nossos relacionamentos. Pastor, o senhor tocou aí num ponto muito importante, né? A gente precisa também ter esse relacionamento com Deus e mesmo quando a gente faz algo que não está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós temos aí esse canal aberto, né, essa frequência aí direta com Deus, para que nós possamos ter realmente um arrependimento, uma mudança de vida e assim nós possamos aceitar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Se liga aí nessa dica, veja como é importante, né, pastor? Bruno, exatamente. Tem uma pergunta aqui que às vezes surge, né? Eu particularmente, assim, quando eu conheci o Evangelho, eu tinha essa pergunta, né? Eu acho interessante a gente mencioná-la agora. Ok. Quando Jesus foi crucificado, né? Ele não era, vamos dizer assim, criminoso. Sim. Para estar ali no meio de 2 ladrões. Como é que eu posso entender isso? Por que Jesus foi crucificado como um criminoso no meio de 2 ladrões, sendo que ele não foi, vamos dizer assim, culpado por aquele ato? Essa questão, pastor, ela faz aí uma remissão aí há muito tempo atrás, lá no início da história do mundo, da criação do nosso mundo, da criação da humanidade. Você lembra lá da história de Adão e Eva, não é? Estavam lá no jardim, bem de boa, tal, tudo bom, né? Top da galáxia.
apareceu Satanás lá, acabou levando a Eva na conversinha, Eva comeu do fruto, deu marido, eles pecaram, desobedeceram aquilo que Deus havia pedido, o pecado se introduziu no mundo. Com o pecado veio morte, doenças, pandemia. Então aí, presta atenção. Então tudo isso aí, consequência do pecado. Desilusão, tristeza, sofrimento, né? Pessoas que nós gostamos sendo tiradas aí do nosso convívio e tudo mais, consequência do pecado. Precisava de um antídoto, precisava de uma solução. Se Deus olhasse assim para a humanidade, ele ia dizer assim: ixi, não tem jeito. Tá todo mundo ferrado, tá todo mundo no mesmo barco. O que então Deus resolveu fazer? Ele resolveu então enviar o seu filho para poder nos resgatar. Por que o inocente teve que morrer? Porque esse inocente, ele era capaz de transmitir a justiça que nós não podemos. Por mais que eu faça coisinhas boazinhas em casa, na escola, tire boa nota, estude, seja comportado, isso não me garante a oportunidade da salvação. É somente através dos méritos de quem, pastor? De Cristo. De Cristo Jesus. Então, quando Jesus morre, ele está pagando o preço que nós não conseguimos pagar. É por isso que a morte, esse momento da Semana Santa, essa reflexão sobre a morte de Jesus, não é simplesmente para a gente comer chocolate ou fazer qualquer outro tipo de festa. É para a gente refletir naquilo que Jesus fez por nós. Porque quando pecadores, ele veio morrer em nosso lugar e nos dar aí essa oportunidade. E é interessante porque a gente analisa a cena, né? 2 ladrões, Jesus no meio. Um está arrependido e outro não. É meio que um cenário daquilo que vai acontecer no final da história desse mundo. Então a gente foi lá no início, pegou a história de Adão e Eva, Jesus veio, resolveu o problema, a história continua, mas ela vai ter um fim, pastor. E o fim dela está representado ali naquele momento. Porque muitos vão se arrepender. Outros, infelizmente, vão achar: isso é bobeira, isso é perca de tempo, negócio de Deus, não quero nada, eu vou aproveitar a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acaba esquecendo daquilo que é mais importante, o convite que Deus ele faz para nós. E esse convite é tão interessante, é tão importante, e se a gente parasse para pensar um pouquinho sequer, a gente ia ver o valor, o significado que isso tem. E isso deve realmente nos motivar a ter uma mudança de comportamento, um arrependimento, para que nós possamos, quando Cristo voltar, né, pastor? Ele possa nos convidar para poder viver essa realidade que ele já prometeu aqui, não é? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo aonde? No paraíso. No paraíso. Que esperança, não é, pastor? Que esperança maravilhosa. Mensagem poderosa, esperança não é? Maravilhosa. Inspiradora. Eu fico pensando o seguinte, Bruno. Nossa, como Jesus conseguiu suportar tudo aquilo, né? Ele não era o culpado, mas ele foi até o fim, né? Ele foi ali crucificado, tudo. Essa circunstância em que Jesus viveu pode acontecer hoje conosco? A gente pode ser acusado de algo que nós não cometemos? Isso acontece muito e você sabe muito bem, né? Pessoas nos acusam e muitas vezes a circunstância acaba criando ali um enredo onde a gente fica meio que acuado, vitimizado e tudo mais, e isso acaba criando um mal-estar, um problema. E assim como foi a atitude de Jesus, deve ser a nossa. A gente deve confiar em quem? Em Deus. Em Deus. Né? Nós vemos em todo momento ali dessa semana, né? Desse momento final da vida de Jesus, ele sempre ensinando: olha, confia em Deus, eu estou junto com o Pai está junto comigo e vocês devem estar juntos. A própria oração de Jesus foi nesse sentido, né? Ele estava ali se despedindo dos colegas, dos discípulos, dizendo: olha, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então é importante, gente, ter esse relacionamento com Deus. Como é que eu tenho esse relacionamento? É através, né, da minha vida de oração. Quem sabe o momento que eu tiro ali para ler a Bíblia, né, ter esse momento de reflexão da palavra de Deus, tudo isso nos ajuda a ter um relacionamento. A gente não conhece uma pessoa se a gente não conviver com ela, não é mesmo? Então nós precisamos ter aí esse momento, né, com Deus, para que nós possamos cultivar esse relacionamento e assim nós possamos aprender mais desse Deus e desse amor que Ele tem dedicado a nós. Eu acredito que é isso que Deus quer de nós, gente. Deus quer relacionamento conosco. Deus quer viver intimamente conosco. E isso só pode acontecer quando nós permitimos, através daquilo que o Bruno mencionou aí, através do estudo da Bíblia, da oração. Então, galera, não deixem de estudar a Bíblia, não deixem de orar. Busquem o Senhor continuamente, tenho certeza que
sua vida, né? A minha vida, a nossa vida será muito diferente para a honra e glória do Senhor. E nós queremos propor um desafio, não é, pastor? Vamos sim. fazer um desafio aí, ó, simples, tá? O desafio de hoje, você vai escolher um verso da Bíblia que de alguma forma impacte a sua vida, você acha interessante, você tem uma, vamos dizer assim, uma certa afinidade. Pode ser o mais simples, pode ser lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vai lá, faça a leitura, faça uma reflexão, né? E se você quiser dar uma postada aí na rede social, pode colocar, marca lá Adventista Roô, Educação Adventista Roô, pode me marcar, marca o perfil do pastor também, marca o do diretor, tá? Ele não tá nem sabendo, mas a gente vai botar ele aí no meio do nosso desafio, tá bom? E ao longo dos próximos dias nós vamos ter também outros desafios simples, mas que demonstram aí a nossa relação com Deus, para que mais do que uma data comemorativa ou de feriado ou qualquer coisa assim, nós possamos realmente aprender o significado dessa morte de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário, ok? Galera, muito bom esse bate-papo, né? Muito bom podermos estudar, né? Falar um pouquinho da Bíblia, né? O Bruno aí falando todo empolgado, isso é bênção, isso é muito bom para nós, né? A gente cresce muito. Agora, Bruno, dá um toque final aí para a galera, quais são suas considerações finais aí com relação a esse assunto tão importante aí que nós estudamos hoje? Se nós analisarmos, pastor, aqueles homens estavam, quem sabe, escrevendo o último capítulo da história da vida deles. Eles estavam ali para morrer, foram sentenciados, as últimas atitudes, as últimas palavras estavam sendo ditas ali. Eu não estou desejando mal nenhum para você, que aconteça nenhum problema com você, nem com a sua família. Pelo contrário, a gente está orando para que Deus proteja todos nós. Mas assim, ó, qual vai ser o último capítulo da história da sua vida? O que você vai escrever? Vai ser como aquele homem que aceitou o relacionamento com Deus, o convite de Deus, para viver um relacionamento com Deus e na volta de Jesus ter a esperança, a certeza de poder estar com Ele na eternidade? Ou você vai ficar aí sendo levado de um lado para o outro aí nas tentativas de encontrar, quem sabe, a felicidade, encontrar propósito, significado para a vida, e nessa tentativa toda vai se perder? Existem dois caminhos, duas escolhas, e eu gostaria que você pensasse nisso. Qual vai ser a sua decisão? O que você vai escolher? Vai entregar a sua vida, o seu coração a Jesus e vai viver plenamente aquilo que o céu tem preparado para você? Ou você vai simplesmente ficar aí sendo contado entre aqueles que perderam a oportunidade? Eu sei que você é inteligente, eu sei que você é muito esperta, então assim, ó, usa essa inteligência, essa esperteza, essa habilidade que você tem, os dons que Deus lhe deu para você fazer uma boa escolha e se dar bem, tá bom? Então, marcamos assim o nosso encontro na eternidade com o nosso Deus. Pastor? Fica aí a dica, né, do Bruno aí para nós, e Deus nos ilumine. Vamos finalizar com a oração, Bruno? Vamos orar, galera? Orar para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar este bate-papo muito legal na Tua Palavra. Estudamos hoje sobre a história ali dos ladrões, de Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos decidir positivamente ao Teu lado, assim como fez o segundo ladrão. Nos ajude a tomarmos essa decisão todos os dias da nossa vida. Senhor, abençoa-nos, abençoa a nossa família sempre. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Não esquece, amanhã tem mais. A gente então aguarda vocês nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Um abraço a todos, até a próxima! Valeu, galera. Um abraço.